Da Convenção Batista Brasileira, está no campo dos Ribeirinhos, ali na Amazonas, vai estar falando um pouco sobre isso. Jovem missionário, naturalmente ele está falando nas diversas igrejas batistas aqui no Paraíba, né? E hoje, com a graça de Deus, veio para nos dar também, nos trazer a alegria de saber como o trabalho missionário está acontecendo no Brasil inteiro, nesse período de missões nacionais. Então, louvamos a Deus pela vida do jovem missionário Marcos, que Deus possa usá-lo, que ele possa ser instrumento de Deus para nos falar. E eu pediria para que, nesse momento, nós pudéssemos estar orando por ele, a fim de que o Espírito de Deus possa conduzir-lo segundo sua vontade e querer. Oremos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, te bendizemos, ó Deus, e te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Senhor de missões. Tu és o Deus da nossa salvação, aquele que nos alcançou para o louvor da Tua glória. E hoje, ó Deus, em meio a uma pandemia, a uma dificuldade, ó Deus, de epidemiologia, Senhor, mundial, nós te louvamos também porque o Senhor nos permitiu, Pai, viver e passar por tudo isso, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, tem nos dado livramentos, ó Deus, e tem nos permitido fazer a Tua obra. Senhor, ainda reiteramos o pedido, ó Deus, de cura por aqueles que estão contaminados, os Teus servos, e também por aqueles que ainda não são, Senhor, e que poderão ser. Continua usando, ó Deus, o Teu Filho que aqui está conosco, fala aos nossos corações. Nós te louvamos, no nome de Cristo Jesus, e a igreja diz: Amém. Então, está contigo a palavra, Deus te abençoe. Aqui tem água. Muito obrigado, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa eu só vir aqui por trás para eu ficar melhor organizado. Eu acho que isso não fica legal. Então, meus irmãos, primeiramente eu queria externar minha alegria, né, de estar cultuando ao Senhor junto com vocês. Externar minha gratidão ao Senhor pelas oportunidades que Ele tem me dado, né, de conhecer pessoas novas e de poder falar um pouquinho do que Deus tem feito lá na região amazônica, onde eu tenho trabalhado. Né, mas antes, até mesmo de eu me apresentar melhor para vocês, eu gostaria que vocês vissem um vídeo que a gente preparou com muito carinho para vocês entenderem um pouquinho melhor de como funciona a Amazônia e deslumbrarem um pouquinho aquela paisagem lá, né? Amém. A luz. A luz para a gente poder. Por gentileza. Glória a Deus. Fiquei convencido que o Rio Solimões é um outro rio de oportunidades para os batistas. Eu me envergonho, porque por muito tempo eu lembrei da Amazônia como bicho, mato e água. Eu me esqueci que aqui existiam pessoas carecendo do amor de Cristo, do cuidado. Existem pessoas pela qual Cristo morreu e elas estão com dor, estão sofrendo e nós não podemos ficar indiferentes. Ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados?
Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Um pouquinho da Amazônia para vocês aí, né? Para vocês verem um pouquinho da nossa terra lá, como é bonita. E agora, me apresentando melhor, como o pastor já falou, eu me chamo Marcos Álvaro, né? Marcos Álvaro Alves, né? Eu tenho 21 anos de idade, trabalho no Conjunto de Missões Nacionais há um pouco mais de 2 anos, né? Trabalho com plantação de igreja nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Quero compartilhar com vocês aqui uma foto da minha família, né, que eu pus no slide para nos alegrarmos juntos também, para que vocês conheçam um pouquinho das minhas raízes. 2 irmãs e o meu irmão, de branco no meio, né? Esse foi o casamento do meu irmão. Como ficou uma foto bonita, então é ela que eu vou mostrar. Eu não vou mostrar uma foto feia minha, né? Então, e eu, no canto direito de vocês, né? E minha mãe, que ainda é muito jovem, né? De rosa, vestido rosa. Essa é a minha família. Infelizmente, meu pai não pôde estar conosco nessa ocasião, mas aí está a maior parte da minha família, né? Para me alegrar junto com vocês também. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa interessante, que nós, como cristãos, devemos exercitar isso. Que nós, como cristãos, devemos pôr isso em prática. Quero falar com vocês a respeito de visão. Visão. Guardem bem essa palavra. Visão. Porque a princípio pode ser um pouquinho complicado de entender, né? Então guardem bem. Visão. Pode avançar o slide, meu irmão, por favor. Vamos ler um texto bíblico, como nós somos batistas e nossa regra de fé e prática é a Bíblia, nós vamos ler um texto bíblico. Texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos irmãos lá de Filipos. O texto diz o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Agora, Marcos, o que isso tem a ver com visão, Marcos? A gente já vai chegar lá. Eu quero que vocês olhem bem para esse texto, para a forma que isso foi escrito. Isso é um apóstolo escrevendo para uma igreja. A igreja de Filipos, da cidade de Filipos, né? A região de Filipos, a cidade de Filipos, ela ficava numa região chamada Macedônia, né? Quem gosta de história aí vai saber que a Macedônia foi uma região bem famosa no passado por conta dos grandes conquistadores que reinaram lá, né? Alexandre o Grande, Filipe II, que era o pai dele, esses caras eram dessa região e foram eles que reinaram ali na Macedônia. Inclusive a cidade de Filipos tem esse nome porque ela foi conquistada pelo pai de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador que a gente conhece, né? Mas isso é só uma curiosidade para vocês entenderem melhor de quem a gente está falando, de qual povo a gente está falando. Povo de Filipos. Mas o que isso tem a ver com visão, né? Essa é a pergunta. Vamos, se vocês quiserem acompanhar, nós vamos para a plantação da igreja em Filipos. Atos capítulo 16, ele vai narrar para a gente a plantação da igreja em Filipos. Se vocês quiserem acompanhar, e é bom acompanhar, eu vou fazer um resumo aqui da história para a gente não se ater em muito tempo aqui, tá bom? Só esperar os irmãos encontrarem o texto. Atos capítulo 16. Segunda viagem missionária de Paulo,
né? Tá ele ali com Barnabé, aí os dois se separam. Paulo vai para a Ásia, vai para aquela região ali, porém o Espírito Santo impede Paulo de pregar na Ásia. E de repente Paulo tem uma visão. Olha que interessante. E nessa visão, um homem macedônio fala para Paulo assim, ó: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí depois daquela visão, Paulo, né, navega para um determinado lugar, como vocês vão acompanhar na história aí, navega lá para o porto, para onde dava acesso a Filipos, e vai para a região da Macedônia. Chegando em Filipos, chegando naquela região, ele encontra uma mulher chamada Lídia. E aí apresenta o evangelho para Lídia, e ele se converte e é batizada. Paulo continua caminhando por aquela região, e ele é seguido por uma mulher que tinha espírito de adivinhação. E aí os senhores daquela mulher tinham lucro com ela pelas adivinhações que ela fazia, né? Então ela segue os apóstolos e aí ela vai falando, ó, esses são verdadeiramente os servos de Deus vivo e tudo mais. E eles, incomodados com aquilo, eles expulsam o espírito de adivinhação daquela mulher. E aí mais uma pessoa é liberta. Já foi Lídia, já foi a mulher, né, com o espírito. E vai lembrar que aquela mulher foi liberta 2 vezes, né? Eu vou frisar isso, porque ela era escrava do espírito de adivinhação e era escrava dos seus senhores, né? E aí, depois que ela foi liberta, os senhores dela pediram a prisão dos apóstolos. E aí nós vamos para aquele texto bem conhecido, aquele texto que nós já lemos muitas vezes, que é Paulo e Silas na prisão, as cadeias se abrindo, Paulo e Silas sendo libertos e a conversão de um carcereiro e de toda a sua família. É bom a gente pensar na vida daquele homem carcereiro. Eu gosto muito de pensar na vida dele. Sabe por quê? Porque a vida daquele homem, ela retrata a vida de muitas pessoas que até mesmo nós conhecemos. O carcereiro era um oficial romano, trabalhava ali, e a gente pode pensar, né, que aqueles homens deveriam ter alguns privilégios como oficial, né, que era normal, né, os oficiais romanos, classe média, ali, então estava tudo bem para ele. Só que eu gosto de pensar que aquele homem, no momento que ele foi liberto, a situação que ele encontrava era crítica. Por que crítica, Marcos? A Bíblia não fala isso, que a situação dele era crítica. É claro que fala. Quando aquele homem foi liberto, ele estava à beira da morte, não é verdade? Por que ele estava à beira da morte? Porque quando ele viu as cadeias abertas, ele pensou, os presos fugiram. E aí o que ele quis tirar a própria vida. E no momento que ele ia executando o plano dele de tirar a própria vida, ele ouviu a voz dos apóstolos falando, não faça isso, todos nós estamos aqui. E aí se deu a conversão daquele homem que estava à beira da morte, se deu a conversão de uma jovem que era aprisionada por um espírito de adivinhação pelos seus senhores, a conversão de uma mulher chamada Lídia, que foi evangelizada na beira de um rio. 3 testemunhos interessantíssimos que a gente vai ver na Bíblia com a plantação da igreja em Filipos, região da Macedônia. E essas 3 conversões começaram com uma coisinha. Lá atrás, no começo, quando eu comecei a falar. Foi o quê? Uma visão. A visão que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Que maravilha, né, meus irmãos? É lindo demais ver como que Deus colocou as escrituras dele de forma que a gente entenda, que a gente olhe e que a gente se maravilhe com isso. Coisas que aconteceram há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e que ainda hoje nos ensinam. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto agora, depois da plantação da igreja de Filipos. Nós temos 11 anos depois, aproximadamente 11 anos depois, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos irmãos lá da igreja que ele tinha plantado. E aí ele escreve essa carta com alguns objetivos, né? Agradecer aqueles irmãos pelo que eles estavam fazendo por Paulo. O que eles estavam fazendo por Paulo? Orando? Alguém falou orando?
também orando. Só que nessa ocasião especial, nesse texto em especial, você vai ver aí no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Colaboradores do Evangelho. Como colaboradores? Paulo ele manda a carta para os Filipos por um irmão chamado Epafrodito. Epafrodito ele já tinha vindo até Paulo, lá da parte dos filipenses, trazer uma oferta para Paulo. Porque nessa época Paulo estava preso. E Paulo ficou, em prisão domiciliar, como nós conhecemos hoje. Muito provavelmente pela oferta que os irmãos mandaram para ele. Porque Paulo estava preso, não podia trabalhar. E aí aqueles irmãos, eles eram colaboradores, só que não foi só essa oferta, Se você for lá para a carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo até usa os irmãos da Macedônia, ou seja, os irmãos de Filipos, e ele diz assim, sejam como os irmãos lá, os irmãos macedônios, que os irmãos com súplicas pedem para que nós continuemos avançando com a mensagem e pregando a mensagem para todas as pessoas. Lá no capítulo 8, você vai ver isso. Os irmãos entenderam a visão. Os irmãos da Macedônia, os irmãos de Filipos entenderam a visão. Aquela mesma visãozinha que começou com Paulo lá atrás. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir desse momento os irmãos entenderam que existiam muitas outras pessoas que precisavam de ajuda também. E eles enviavam ajuda. Através de oração, através de contribuição. É lindo demais de ver isso. Porque é o modelo bíblico que nós temos nas nossas mãos de como fazer missões. E eu acho interessante ainda mais a forma que Paulo trata esses irmãos durante a escrita dessa carta. Paulo está preso e Paulo escreve nessa carta, diversas vezes ele vai usar nessa carta a palavra alegria. E muito mais do que isso, você vai ver Paulo. Olha só o que Paulo fala nos primeiros versículos. Ele diz assim, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Uma forma assim inexplicável de reciprocidade entre aquele povo, entre Paulo e a igreja de Filipos e Paulo, algo maravilhoso de se ver, e algo que nós podemos contemplar hoje também nas igrejas, algo que nós podemos contemplar nas comunidades ribeirinhas onde eu trabalho, algo que nós podemos ver nas cristolândias. E tudo isso começou com uma visão lá atrás. Quero chamar a atenção de vocês para a visão que começou aqui no Brasil, há 113 anos atrás. Lembra que quando Paulo escreveu essa carta eram 11 anos? A visão da qual nós fazemos parte hoje começou há 113 anos atrás, aqui mesmo no Nordeste, na Bahia. Os irmãos batistas brasileiros, depois que nasceu a Convenção Batista Brasileira, os irmãos se organizaram em uma organização chamada Junta de Missões Nacionais. E o objetivo era propagar o Evangelho aqui na nossa nação. Lá começou aquela visão. E hoje nós temos ribeirinhos, lá nas comunidades longínquas, de difícil acesso. E quando eu digo de difícil acesso, irmãos, podem acreditar, é de difícil acesso mesmo. Qual o lugar mais longe que vocês acham aqui da Paraíba? Aqui do estado de vocês, aqui da Paraíba. O lugar que fica mais longe daqui da cidade de vocês. Diamante, né? Diamante, né? Princesa. Diamante. Rapaz, é lá onde o vento faz a curva. Dá quanto tempo daqui lá? 6 horas, faz Foi uma noite inteira de viagem. A noite inteira? É, umas 6 horas por aí. 6 horas, cara, é longe demais. Nossa, é longe então, hein? É Itaporanga. Itaporanga, eu vim de Itaporanga. Até perto de lá. Pra lá, muito pra lá. E Muito pra lá. depois de Itaporanga. Isso aqui é longe. Né? Que maravilha, né? Hoje nós temos missionários lá dentro do Amazonas que saindo de Manaus, eles passam 6 dias dentro de um barco para chegar no município. 6 dias viajando dentro de um barco. Mas essas pessoas estão sendo alcançadas pela visão para a glória de
Para a gente ver como que Deus age de maneira poderosa e de maneira que a gente nem consegue explicar. O que move duas pessoas, eu estou falando de um casal que mora a 6 dias de barco da capital do Amazonas, um casal onde ele foi daqui do Ceará e ela veio de São Paulo. A minha comunidade é um pouquinho mais perto da capital, do lugar onde eu trabalho. Eu levo 14 horas para chegar lá. Então, é mais perto. Mas o que nos move é experimentar dessa visão, sabe? Experimentar de que as pessoas estão entendendo a visão. Pode avançar o slide, irmão, por favor. Nós temos aqui alguns dados, né, de missões nacionais que eu quero trazer para os irmãos. E a gente às vezes não fica muito a par do que está acontecendo no Brasil, não sabe muito do que está acontecendo, né? Movimento de igreja multiplicadora. Todos aqui conhecem o movimento de igreja multiplicadora, não é? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça, não é? Igreja multiplicadora. Treinando mais de 30 mil líderes por ano. Guardem esse número, 30 mil líderes por ano. 912, nós somos 912 missionários de missões nacionais, com 7 programas radicais. 7 programas radicais. Mais de 500 projetos de plantação de igreja em todos os contextos missiológicos. 43 unidades de Cristolândias, 3 casas Viver, como modelo do movimento Viver, 2 casas para refugiados, 3 casas para acolhimento institucional para crianças. Números maravilhosos, coisas maravilhosas e poderosas que Deus está fazendo no nosso país, na nossa nação. Falei de 30 mil líderes sendo treinados, né? Mas vocês sabiam que se cada um desses 30 mil fosse para o Amazonas, para uma comunidade ribeirinha, ainda ia faltar comunidade ribeirinha para ser evangelizada? Nós temos no Amazonas cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas. E nós somos hoje, de missionários atuantes nas comunidades de missões nacionais, um pouquinho menos de 60. É muita coisa que tem para se fazer ainda, né? Nós podemos nos alegrar com tudo que está acontecendo, mas e avançar, né? Avançar sempre. E avançar levando essa visão para as pessoas. Visão essa que eu quero compartilhar, que aconteceu na prática, que eu vi diante dos meus olhos. A visão de uma pessoa entendendo a necessidade de compartilhar o amor de Deus. Pode mostrar o slide, por favor. Eu já chego na história que eu vi diante dos meus olhos, tá bom? Aqui vocês podem ver aqui as estruturas das casas, né, nas comunidades ribeirinhas. Pode avançar mais um, por favor. Aí. Percebem que tem um espaço entre o chão, a terra, e o chão da casa? Isso aí são as casas palafitas, né? Porque antes enchia muito o rio e aí acabava inundando as casas das pessoas. E as pessoas construíram as casas um pouquinho mais altas para, quando a água subir, né, elas ainda ter a casa delas. Só que aí depois isso meio que foi virando uma cultura, né? Tipo, até onde a água não cobre mais o solo, mesmo assim as casas são nesse estilo aí, palafitas. E essa, inclusive, é a nossa casinha palafita lá na comunidade B. É nesse lugar onde nós reunimos, fazemos cultos, atividades com as crianças, PGMs. E lá atrás, está vendo aquela partezinha lá atrás? Aquele ali é o nosso apartamento, nossa suíte. É lá que nós moramos, na comunidade. Pode avançar um pouquinho mais. Essa é a igreja, lá na comunidade, Pindobal. Nós trabalhamos nessa comunidade, em Pindobal, e nós temos trabalho em mais 3 comunidades também. Pela necessidade de alcançar o máximo de comunidades possíveis, né, lá dentro do Amazonas. E aí nós temos trabalho em uma comunidade que fica a 1 hora de distância, a outra que fica uns 15 minutos e uma outra que é bem mais próxima. E aí nós temos trabalho nessas comunidades, né? Essa é a igreja lá em Pindobal, onde fica a nossa casinha lá, onde nós trabalhamos com eles. Essas são as pessoas que já se converteram lá naquele lugar e que já conhecem Jesus e que já compartilham dessa visão. Agora eu quero falar mais específico
de uma visão. Avancei, nós temos o batismo depois disso. Vamos ter foto. Essa menina que está sendo batizada, Amanda. Sobre ela que eu quero falar com vocês. Né? Já tivemos batismo, esse batismo inclusive foi no início desse ano, um pouquinho antes da pandemia. Foram os primeiros membros batistas lá da igreja de Pindoval. Essa é a Amanda, pode avançar. E essas são as outras pessoas que foram batizadas. Essas duas pessoas no meio, esse jovem e essa senhora, são mãe e filho. O filho converteu primeiro, né? O filho tinha uma vida conturbada, ele era envolvido com drogas e tudo mais, e aí ele conheceu Jesus, se converteu, e através do testemunho dele, a mãe dele se converteu e os dois se batizaram juntos, né? Alguns meses depois. Né? Esse rapaz também que está ao meu lado, aquele sou eu ali, enquanto estava careca, aquele rapaz do meu lado também tinha envolvimento com drogas, que drogas é uma coisa muito frequente nas comunidades ribeirinhas hoje, muito frequente. E aí ele também se converteu e foi batizado pela glória de Deus. E a Amanda, quero falar com vocês a respeito de Amanda, a história da visão que eu ia falar para vocês, né? Ano passado nós fizemos a primeira campanha de missões nacionais ali. Chegamos lá um pouquinho mais de 2 anos, e aí fizemos a primeira campanha de missões nacionais naquele lugar. E a gente mesmo fazia bolo, fazia pudim, fazia brigadeiro, din-din para vender, para arrecadar dinheiro para a campanha, né? E aí um dia a Amanda chegou, bateu na porta de casa, aí a gente perguntou: oi, Amanda. Ela falou: Marcos, é o seguinte, eu quero ajudar vocês na campanha. Aí ela falou: não, eu preciso ajudar vocês. Aí eu fiquei: você quer ou você precisa? Aí ela: eu preciso. Aí eu falei: por que você acha que você precisa? Aí ela pegou e disse: então deixa eu te fazer uma pergunta, para ver se eu preciso ou não. Eu falei assim: você pode fazer. Ela disse: esse dinheiro da campanha, ele vai para alguns missionários, não vai? Aí eu falei: sim, vai para os missionários, para os campos missionários. Ela falou: vocês chegaram aqui por causa desse dinheiro da campanha, não foi? Aí eu: sim, é porque os irmãos ofertam, fazem a campanha e a gente pode chegar até aqui. Ela falou: pois é por isso que eu preciso, porque com esse dinheiro que a gente vai levantar aqui, muitas outras comunidades também vão poder ser abençoadas. Ela falou desse jeito. Uma menina lá da comunidade ribeirinha, 14 horas de viagem da capital, e mais uma de canoa ainda para chegar na comunidade, né? Porque saindo da capital, você passa 14 horas, chega no município, do município pega uma canoa para ir para a comunidade ribeirinha. E aquela menina entendeu a visão de compartilhar do Evangelho com aquilo que nós podemos. Quando eu vi que aquela menina tinha entendido a visão, a primeira coisa que me veio logo foi a vontade de chorar. Só que, como lá no Amazonas dizem, o homem não pode chorar assim fácil. E aí eu não comecei a chorar. Meus olhos só suaram um pouco, assim, mas foi suor, não foi lágrima. E aí, mas é maravilhoso, gente. Aí a gente disse: tudo bem, Amanda, então entra, vamos trabalhar, porque a gente tem muita coisa para fazer e existem muitas pessoas para ouvirem do Evangelho. Cara, foi um momento tão feliz, tão prazeroso saber que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E ver o cumprimento das Escrituras, assim, o cumprimento delas diante dos nossos olhos é maravilhoso. Porque eu não imaginava que com 21 anos de idade, 20 anos na época, né? 20 anos de idade, eu ia presenciar um cumprimento tão maravilhoso das Escrituras. E vindo de uma vida de uma pessoa com 15 anos. Agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu testemunho. Por que, Marcos, que tu decidiu ir para o campo missionário tão novo? Eu diria que eu não decidi. Eu diria que foi... Sabe quando aquela história de que o seu pai chama e você não pode dizer não? Porque não dá para dizer não.
Por que eu digo que não dá para dizer não? Eu cresci num município, na verdade eu cresci em uma comunidade ribeirinha também, eu sou natural do Amazonas, né? E aí, meu sonho, depois fui estudar no município, meu sonho era vir para o Nordeste, né? Conhecer ali o município de Souza, meu sonho era fazer paleontologia. E aqui temos o centro de paleontologia, né? E aí meu sonho era vir para cá, estudar, queria estudar muitas coisas. Só que aí eu percebi quanto era difícil o acesso para chegar nas comunidades ribeirinhas. E percebi como era difícil a situação de educação, saúde, e todas essas coisas, segurança, infraestrutura, tudo é difícil. Bem mais difícil lá. E aí eu pensei, cara, os médicos bons não vêm para cá porque é muito longe. Professores bons não vêm para cá porque é muito longe. Não temos pessoas que cuidem do nosso povo de maneira correta porque é muito longe. Ninguém que se forma na capital vai querer trabalhar 6 horas, a 6 dias de distância de um município. E as pessoas ribeirinhas estão sendo negligenciadas de qualquer forma e por qualquer profissão hoje. São pouquíssimas pessoas que a gente vê que têm esse amor por trabalhar nos municípios. E aí eu pensei, cara, eu estou aqui. O povo ribeirinho está sofrendo. Eu conheço Jesus. Eu tenho esse amor para transmitir para as pessoas. Por que eu não estou fazendo? E eu fui mais além ainda no pensamento e eu pensei, eles já estão sendo negligenciados por todas as outras profissões e por todas as outras pessoas. Eles não precisam ser negligenciados por mim, que sou cristão também. Eles não precisam ser negligenciados pelos cristãos também. Porque eles já sofrem esse tipo de negligência da parte de todos. Todos que eu digo as profissões, né? Porque existem algumas pessoas que ainda se voluntariam para ir para os municípios. Agora imagine uma pessoa com a fratura exposta no município e tendo que viajar 6 dias para cuidar dessa fratura exposta num hospital de qualidade na capital. Mas graças a Deus que hoje as coisas estão bem mais desenvolvidas. Hoje nós temos aeroportos, graças a Deus, em alguns municípios, e conseguem ser atendidos melhor. E aí nós pensamos nisso, né? Beleza, nós trabalhamos, nós vamos levar o evangelho, nós vamos levar a mensagem, porém a gente percebeu a necessidade das pessoas também em questão social. A média de crianças com cárie nos dentes e sentindo dores, 100% das crianças da comunidade tinham cárie, 100%. E a média era 10 cáries por criança. Imagina uma criança sentindo dor de dente o tempo inteiro e não podendo ir numa UBS para extrair os dentes. Ou sei lá, para fazer um tratamento, uma restauração, porque é longe. E aí nasceu o projeto, né? Novo Sorriso da Amazônia, que vocês viram e que vocês podem ver, né? Essa é a luz do Novo Sorriso da Amazônia. E aí muitas crianças estão sendo abençoadas hoje também pelas ofertas, né? As ofertas de vocês que chegam até lá, através da campanha de missões, através dos planos de adoção missionária. E nós temos o barco missionário também, que é uma oportunidade, além de contribuir com missões, além de orar por nós, é uma oportunidade de visitar o campo também, que Deus dá essa possibilidade para a gente através do barco missionário, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor sobre o barco missionário, depois vocês entrem em contato comigo aí que eu explico melhor para vocês. Mas eu queria pôr em ênfase aqui a questão da visão, e a questão de como as pessoas estão entendendo, e a questão de como nós estamos entendendo essa visão. Como eu tenho entendido essa visão. Eu acho que esse é o ponto principal aqui. Porque nós temos pessoas nos lugares distantes da Amazônia que estão entendendo. E é triste ver que existem ainda igrejas que ainda não entenderam. Dou glória a Deus porque essa é uma igreja que já entende a visão. Amém. Já entende a visão da propagação do evangelho aqui na nossa nação.
Visão essa que não começou agora. Se a gente for recapitular a questão de visão, a gente vai parar muito longe, lá no começo. Mas eu quero fazer uma breve recapitulação com vocês aqui, começando pela visão do projeto Radical Amazônia, que é de enviar os missionários para morarem nas comunidades. Aí, um pouquinho mais atrás, a visão dos batistas brasileiros, que eu já compartilhei há 113 anos atrás. Um pouquinho mais para trás, a visão lá dos apóstolos. Teve a visão dos irmãos que vieram para a América, né? Depois do avivamento que teve ali na Inglaterra, os irmãos que vieram para a América, e aí a visão dos irmãos dos apóstolos ali saindo para pregar o evangelho aos gentios, que depois disso nos alcançou para a glória de Deus. E vamos parar, né, de visão, senão a gente vai mudar a Bíblia toda, né? Mas eu queria compartilhar só uma visão que eu acho muito, muito interessante e que nós podemos ver hoje o cumprimento dela aqui no Nordeste, podemos ver o cumprimento dela no sul do país, podemos ver o cumprimento dela no Cerrado, no Sertão, nas Cristolândias, na Amazônia. Em todos os lugares do nosso país nós podemos ver, e é por isso que eu gosto dessa visão, a visão do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer uma coisa interessantíssima que nós podemos ver hoje, mas que nós precisamos nos empenhar para que ela continue acontecendo, porque é o que Deus espera de nós. E nessa visão ele vai dizer o seguinte: assim como a terra, assim como as águas enchem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Amém. E a gente vê isso acontecendo hoje. E a gente pode fazer parte disso. Poder fazer parte desse cumprimento das Escrituras, como eu já falei para vocês, é maravilhoso, é impagável. Não existia salário de, sei lá, qual é a profissão que ganha mais no mundo, que pagaria o que eu estou vivendo hoje no campo missionário. Não pagaria. Porque eu vejo o cumprimento das Escrituras, da palavra do meu Deus, aquele que é sobre tudo e sobre todos, se cumprindo na frente, diante dos meus olhos. Impagável. E eu queria convidar vocês, se você sentir no seu coração, a fazer parte disso. Orando pelos campos missionários, orando pela vida das pessoas, daquelas comunidades, de aproximadamente 37 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia. E se você sentir o desejo no coração também de nos ajudar financeiramente, né? A partir de R$30 você adota um projeto Amazônia, ou o Barco Missionário, né? Novo Sorriso, Radical. Você adota um missionário e uma comunidade. E assim nós vamos avançando para a glória de Deus. E toda a terra será cheia do conhecimento. Amém. Para a glória dele. E é isso, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continue conosco. Foi um privilégio falar para vocês. Eu espero voltar em breve para compartilhar mais das boas novas do Senhor e do que Ele tem feito lá na Amazônia. E automaticamente tem feito em mim também, né? Porque eu vibro de alegria quando eu vejo todas essas coisas acontecendo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe.